O que é um projeto de software? Quem são os atores na gestão de projetos? Olá, vamos falar quem são os atores na gestão dos projetos. São aí todos as pessoas, os negócios que interferem nos projetos de vocês. Stakeholders. Todos os interessados de alguma forma no projeto são chamados de stakeholders. Ou seja, são todas as pessoas afetadas pelo projeto, de maneira positiva ou negativa. Podem ser patrocinadores, proprietários, financiadores, o governo, os vizinhos, clientes, funcionários, fornecedores, incorporadores, gerentes, terceiros, enfim, qualquer pessoa, organização aí que tiver alguma atuação no projeto. Gerente de projetos. Para garantir que boas práticas do gerenciamento sejam devidamente aplicadas, surge aí então a figura do gerente de projetos. Trata-se de um profissional generalista que deve ter uma série de competências. Sua maior especialidade é a resolução de problemas. Quando a gente pensa em projeto, né, pessoal, logo vem à mente aí problemas, né? E o gerente de projeto, ele precisa ter habilidades importantes para que ele consiga, então, resolver problemas. Quais são elas? Liderança, importantíssimo. Comunicação entre pessoas, planejamento, tem que ser um cara que leve o planejamento bem a sério, elaboração de orçamentos, aptidões administrativas, negociação e influência, resolução de conflitos interpessoais e formação, motivação de equipe. Ok, pessoal? Então esse é o panorama aí do gerente de projeto. Dentro desse conceito, nós temos as estruturas organizacionais para o projeto. Cada empresa insere o projeto em seu ambiente de maneira diferente, já que possuem estilos e culturas próprias. Quando os primeiros projetos começam a aparecer, precisa-se determinar o tipo de organização e o segredo é avaliar quanta autoridade a alta diretoria pretende conceder aos gerentes de projeto. Isso geralmente faz transparecer o quanto aqueles projetos são realmente prioritários para a organização. A organização funcional é um método mais tradicional de organização de empresas para que rode os projetos. Nele, os profissionais são agrupados por suas especialidades ou funções. Daí o nome de organização funcional. Legal? Pessoal, aqui nessa tabela aqui, a gente tem então as vantagens e desvantagens da organização funcional, né? No caso aí, a organização funcional tem como vantagem facilitar na especialização do profissional. Ela tem flexibilidade no uso do pessoal. Ela tem como vantagem também possuir especialistas que podem ser utilizados em muitos projetos diferentes. E quando a gente vai para as desvantagens da organização funcional, a gente vê que no caso aí da organização funcional, muitas vezes o projeto não é prioridade, isso é complicadíssimo, né? Quando houver urgência no operacional e no projeto, o primeiro geralmente leva vantagem, ele é priorizado e os projetos são abortados. Outra desvantagem, baixa motivação e lealdade do pessoal, né? Por não ser prioridade, em vários momentos o projeto é tido como algo para passar o tempo. Lembrando que eu estou falando da organização funcional, beleza? Falta de autoridade do gerente de projeto. Nessa organização, essa também é uma grande desvantagem, né? O gerente de projeto, ele normalmente é um profissional do dia a dia que é colocado para ser gerente, né? E a última desvantagem aí, bastante complicada, é a resposta lenta, devido às diversas camadas gerenciais que precisam sempre ser respeitadas. Novas contratações, aquisições de equipamento precisam de várias aprovações. E isso faz com que a organização funcional não seja uma organização tão propícia assim para projetos muito importantes, para projetos de impacto, ok?
E a organização projetizada, enquanto a organização projetizada é considerada o extremo oposto das funcionais, ou seja, elas são muito propícias a projetos, são estruturas que têm como enfoque os projetos. O objetivo é cultivar a lealdade ao projeto e não a um gerente funcional. Essas estruturas visam também a maior agilidade, sendo que o gerente de projetos se reporta diretamente ao CEO, ou seja, ao presidente, ou pelo menos a superintendente, vice-presidente, ou seja, há menos de nós na comunicação entre as etapas, menos etapas. E agora vamos ver então as principais vantagens e desvantagens da organização projetizada. Olha só, na projetizada a gente tem como vantagem a autoridade total do gerente de projeto. Isso já dá uma margem bastante importante para que os projetos andem. Devido à centralização da autoridade, a habilidade em tomar decisões rápidas está presente na organização projetizada, né? E também a gente tem uma redução de canais de comunicação, porque um ambiente de trabalho se torna menor, unido, sob uma única direção, né? Um foco, um objetivo. Mas também traz algumas desvantagens, né? Como a duplicação de esforços. Quando há diversos projetos na empresa, é comum que cada qual tenha a sua própria equipe. Isso pode levar a uma duplicação de esforços em todas as áreas do conhecimento. Outra desvantagem, habilidades e conhecimentos defasados quando comparados ao mercado de trabalho. As equipes podem se acomodar de alguma forma e não investir em reciclagem, mas aí é que entra o gerente de projeto para fazer essa galera se reciclar. E a última desvantagem é a inconsistência em políticas e procedimentos, né? Imagine um projeto em uma filial afastada de uma empresa. Mas, de novo, se a gente tiver ali integração entre os gerentes de projetos, nós vamos vamos conseguir eliminar essas desvantagens. Então, concluindo um pouquinho a história toda aí, que eu estou contando para vocês, né? Entre as duas, a gente tem a organização voltada para projetos com mais vantagens. Agora vamos ver a organização matricial. É a terceira forma, chamada de matricial, ou seja, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Nem tanto à terra. E se tivéssemos um pouco das duas, nós teríamos aí grandes características, né, para o gerenciamento de projeto, ou seja, o melhor dos dois mundos das duas primeiras organizações que eu comentei com vocês. Essa organização ela foi desenvolvida usando uma combinação das duas estruturas, né? Com isso a gente tem um projeto puro, funcional, e a matricial pode assumir uma grande variedade de formas específicas, dependendo de qual dos dois extremos a organização quer lidar. Vamos às vantagens e desvantagens da organização matricial. Olha lá. A matricial tem como vantagem um repositório tecnológico, né? Até por contar com as duas características aí das duas outras organizações, ela consegue ter a operação e consegue ter a questão dos projetos. Redução da ansiedade, né? O recurso fica menos ansioso sobre o seu futuro, né? Porque as pessoas ficam convivendo com a operação e também com os projetos que vão acontecer. Isso dá um certo alto astral para a equipe. Respostas rápidas, né? Como na estrutura projetizada, isso é importante. E a preservação das políticas organizacionais. Essa é a organização matricial. Desvantagens. Conflitos gerados pelo compartimento de recursos. Esse é um ponto grave aí da matricial, porque em um projeto nós temos às vezes pessoas trabalhando na operação e ao mesmo tempo nos projetos. E isso gera ali um desconforto, né? Muitas vezes uma disputa ali de poder. Promove a competição por recursos entre os diversos gerentes. Acabei de comentar. A lealdade dividida. Então, se eu tenho dois chefes, né, fica um pouco complicado, né, essa relação.
Enfim, e mesmo que haja um posto de trabalho para o qual a gente pode retornar depois de terminar o projeto, geralmente as atividades operacionais irão esperar pelo retorno do responsável, né? A gente sempre dá mais prioridade ali para a operação, para o dia a dia. Então, a organização matricial, ela consegue trazer um pouco de cada uma das duas outras organizações. Ok, pessoal? Então, bons estudos!